Queria fazer uma homenagem ao nosso grande professor José Raul Teixeira. Ele abre as suas palestras dessa forma: senhoras, senhores, Deus nos guarde e nos mantenha sempre sob sua paz. Falar de José Raul para mim é muito fácil, porque foi um dos que me incentivaram a estar espírita nesse momento. Estar espírita, Deus? Como assim? Nós estamos espíritas. Nós precisamos entender as fases que nos acompanham durante as nossas reencarnações. Muitas das vezes não entendemos que o outro ainda não é espírita. E às vezes nos decepcionamos com atitudes que aquele outro se apresenta diante de nós. Será que o Espiritismo é uma doutrina melhor do que as outras? Não. Não é isso que o Espiritismo prega. O Espiritismo não tem a pretensão de ser melhor do que qualquer outra religião. O Espiritismo, trazido por Kardec, ele veio para dar aquele toque, aquele tempero suave às nossas vidas. É o Consolador prometido por Jesus. Começarei essa palestra falando de mim. Estou aqui hoje, a convite da nossa irmãzinha Ritinha, de Davi, 2 trabalhadores exemplares do movimento espírita. E quando eles nos convidam, não é um convite, é uma intimação. Porque o trabalho que esses 2 vêm fazendo é um trabalho para que nós possamos imitá-los. E quem vos fala aqui é uma pessoa cheia de erros. O que diferencia o palestrante dos interlocutores é apenas ele precisa estudar um pouco mais e ele tem que ser sem vergonha de falar ao público. Não ter vergonha de usar o microfone para falar aos interlocutores. Sou igualzinho, talvez pior do que vocês. Não nos coloquemos aqui em posição mais alta do que os senhores e as senhoras. Kardec, ele tem uma fala muito interessante que já é sabida por todos nós que militamos no movimento espírita. Quando ele cita que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para a sua transformação moral e se esforça também para domar as suas más tendências. Parece que Kardec sabia o que ele estava falando, ou não. Sabia. O espírito da envergadura de Kardec, para colocar essa frase naturalmente inspirada pelos bons espíritos, ele veio trazer para nós essa verdade que insiste em fazer parte da nossa vida. Será que nós somos verdadeiros espíritas? Façamos breves reflexões. Será que somos um espírita mais ou menos? Será que nós estamos espírita por satisfação à sociedade? Será que nós estamos nos esforçando
para domar as nossas más tendências, que às vezes esses esforços precisam ser mínimos, mas a gente não se esforça. A gente deixa a vida levar, como dizia o poeta, deixa a vida me levar. Em algum momento da minha encarnação, eu vou me tornar um verdadeiro espírita. Quando? Quando nós vamos nos tornar um verdadeiro espírita, meus irmãos e as minhas irmãs? Precisamos estar com isso muito bem sedimentado em nossos corações e em nossa mente, para que não percamos tempo e comecemos a cavar esse buraco. Porque ser espírita, segundo o nosso professor José Raul Teixeira, naturalmente inspirado pelo Espírito Camilo, não é para qualquer um. Quando ele falou isso, confesso aos senhores e às senhoras que eu fiquei indignado com o professor. Mas depois fui verificar que ele realmente estava certo. Não é para qualquer um. Eu estudo espírito uma vez. Uma irmã me indagou dizendo que José Raul tinha sido muito duro. Talvez ela não tenha entendido aonde ele quis chegar. Ser espírita é fácil? Não é. Mas isso vai nos levar a desistirmos de sermos verdadeiros espíritas? Não pode. As dificuldades que o espiritismo nos impõe é justamente para que nós domemos as nossas más tendências. Ser espírita não é fácil. Requer de nós renúncia. Requer de nós esforço. Requer de nós sair de nossos lares e virmos para essa casa de estudo. E muitas das vezes nós sentamos em cima do nosso comodismo. Hoje eu não vou. O palestrante hoje não é muito atraente. A palestra daquele palestrante não é muito... Eu não gosto. Eu não vou hoje ao Centro Espírita porque é estudo do Livro dos Espíritos. É estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ser espírita não é fácil. Kardec já diz que é ciência e filosofia. Se ele diz que é ciência, é preciso que haja estudo. É preciso que haja pesquisa. Para que nós não possamos enveredar em situações que a gente não tem, a gente não consegue apalpar. A gente não consegue ter a visão clara, e o Espiritismo não deixa nada às claras, às escuras. Nessa encarnação, talvez, nós não estejamos prontos para sabermos de tudo. Mas em algum momento das nossas encarnações, nós vamos estar preparados para saber tudo aquilo que o Espiritismo quer de nós. Em algum momento das nossas existências, que nos trouxeram até aqui, nós vamos ter essa capacidade. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para se transformar moralmente. O que seria moral? Muitas das vezes as pessoas acham que moral é falar alto, é ser forte, é ter dinheiro, é ter um carro do ano. O fulano tem moral. Olha o carro dele. O fulano fala alto, ele é forte. Isso não é moral. Moral é ser honesto. Moral é ser correto. Moral é ter decência. Moral é pagar os outros em dia. Certa vez,
A minha irmã, que é evangélica, nada contra, ela participou uma vez de uma tal de fogueira santa, que o pastor falou para ela assim: minha irmã, não precisa pagar o açougueiro. Entre o açougueiro e Deus, traga o seu dinheiro para Deus. A minha irmã ficou devendo quase um ano no açougueiro. Isso não é correto. É só para poder exemplificar aquilo que é ter moral, aquilo que é ser decente, de poder andar de cabeça erguida pela cidade. Ali vai um cara decente. E a doutrina espírita nos capacita para isso. Porque quando ela nos mostra, através das perguntas de Allan Kardec aos espíritos, que as leis de Deus se encontram na nossa consciência, dando para nós a responsabilidade dos nossos atos. A responsabilidade não é do Davi, não é da minha irmãzinha. A responsabilidade é nossa. Porque eu sei aonde que eu estou errando. Nós sabemos. Porque o Espiritismo, ele nos dá essas ferramentas para que nós possamos entender o processo. Ser espírita é ter discernimento, é ter lucidez. Sim. Ser espírita é ter lucidez, é ter discernimento, para que nós possamos viver mais perto do acerto do que do erro. Muitas das vezes, meus irmãos, nós erramos porque nós queremos errar. Porque se nós nos aproximarmos de Jesus, nos aproximarmos dessa doutrina maravilhosa, que mudou a vida de muita gente, inclusive a minha. Se não fosse o Espiritismo, talvez esse carequinha não estivesse aqui falando para vocês na noite de hoje. Porque eu fiz tudo em momentos da minha vida, eu fiz tudo para que tudo desse certo, e tudo deu errado. Eu fiz tudo para dar certo e tudo deu errado. Tempos depois, eu fiquei sabendo que foi o Espiritismo que me fez entender todo o processo. Que muitas das vezes nós queremos um benefício, mas nós não estamos preparados ainda para aquele benefício. E o Espiritismo entra na nossa vida para que nós possamos entender certas situações, ou todas as situações, cada um no seu grau de entendimento. A página foi brilhante. Quando nós espíritas não entendemos o outro, porque ainda ele não está na mesma faixa vibratória do que a nossa. Às vezes, irmãos que se colocam em situações difíceis perante nós, e nós não usamos o Espiritismo como ferramenta, nós enterramos aquele irmão cada vez mais. Porque nós não temos o ouvido para ouvir, pelo menos, aquele irmão. O atendimento fraterno que as casas espíritas oferecem é um momento de acolhimento desses irmãos que chegam em situações difíceis, muitas das vezes. E aquele atendimento vai fazer toda a diferença na vida daquele irmão. E o Espiritismo vem mostrando para nós todas as situações que é preciso que nós tenhamos entendimento e lucidez. As tragédias em Juiz de Fora, na minha cidade,
Em Cataguases, em Ubá, várias pessoas desencarnaram, várias pessoas estão sem seus lares, várias pessoas estão sem nada. Disse Emmanuel, não existe injustiçado, existe injustiça. Ninguém passa por situações difíceis sem que haja algum motivo para aquilo. As desencarnações coletivas têm todo um processo de entendimento que nós temos que procurar para poder entender. Tudo está no controle. Mas nós, mesmo que aqueles irmãos não tenham nada a ver conosco, nós não somos capazes de emitir um pensamento para que eles possam estar confortados, pelo menos, com aquelas situações que eles estão vivendo. Nós não temos essa capacidade, porque nós ainda não entendemos o Espiritismo. Porque o Espiritismo ainda não está dentro de nós. Eu sou espírita por quê? Nós já fizemos essa pergunta para nós mesmos. Por que eu sou espírita? Por que eu cheguei até aqui? Ou eu estou aqui somente por estar? São perguntas que nós devemos nos fazer todos os dias. Por que eu sou espírita? E muitas das vezes a gente acha a resposta em vários lugares da nossa existência. Dentro dos nossos lares, a gente acha as respostas. Em certos momentos, na minha casa, onde a minha esposa ainda não se decidiu se ela é espírita, se ela é católica, se ela é umbandista, ela não se decidiu, ok. Sem problema, tranquilo. Tem as velhinhas dela que ela acende, bacana. Amor, você compra as velhas? Compro. Compra as velhinhas para ela. Espiritismo é isso aí. O Espiritismo não tem para julgar ninguém. Não tá. Deixa ela acender as velhinhas dela. Elas têm a santinha, deixa elas ficar a santinha dela. Mas não. Nós logo deixamos de... Fulano está com o demônio. Ele está... Isso não é Espiritismo. O Chico conta uma história de que quando saía a folia de reis e chegava a bandeira na casa dele, ele ia lá e beijava a bandeira. Muitos questionamentos chegavam para o Chico. Ué, Chico, você não é espírita? Chico respondia, respeito. Isso chama-se respeito à crença do outro. E muitos de nós não respeitamos. Nós não temos essa capacidade de respeitar. Às vezes, o nosso cônjuge, como eu falei aqui, a gente cria naquele lar já aquela separação. O Espiritismo, ele luta para que não haja isso. O Espiritismo luta para que haja aproximações, para que os corações se entendam, cada um da sua maneira, mas que os corações se cruzem. O Espiritismo é entender que eu tenho um filho que não se comunica bem comigo. Eu tenho um pai que não se comunica bem comigo. O Espiritismo explica. O Espiritismo, ele explica, e muitas das vezes, quando nós temos essa possibilidade, nós conseguimos entender. Se nós estamos no mesmo lar, vários espíritos diferentes, é preciso que nós sejamos realmente espíritas para compreendermos uns aos outros. E muitas das vezes não somos. Se conhece o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar suas más tendências. E na questão 909 do Livro dos Espíritos, me parece que 909, os Espíritos nos indicam que esses esforços são pequenos. Não são muitos, não. A gente pensa que é muito, mas os Espíritos, de vez em quando eles batem na gente, daqui a pouco eles sopram. E vai levando a gente, e vai levando. E vai levando a gente. Eles falam, esforço. Mas espera aí, mínimo esforço. Mas quem de nós está fazendo esse mínimo esforço? Que espírita eu sou? Aonde que o Espiritismo me encontrou ou que eu encontrei o Espiritismo? Em que momento da minha vida? Eu sou um verdadeiro espírita? Pensemos, meus irmãos. Será? Será? Façamos uma pergunta aí de 5 segundos. Será que nós somos verdadeiros espíritas? Eu ainda não sou. Como eu falei com vocês lá atrás, tenho meus erros, tenho os meus desertos, mas eu costumo dizer que eu estou caminhando. Eu estou caminhando. E nesse caminho, a gente percebe se você está ganhando ou você está perdendo. Quando você não tem nenhum norte, quando você não tem balizamento, você tende a se perder. Espírita tem depressão? Tem. E muita. Espírita fica duro? Fica. Fica duro. Espírita fica nervoso? Fica. Fica com raiva? Fica. Mas nós temos que começar a nos esforçar para que nós possamos desenvolver essa raiva da melhor maneira possível. Para que essa raiva não se expanda e possa contaminar todo o ambiente. Que nós possamos administrar os pensamentos ruins que nos chegam à nossa cabeça. Precisamos saber administrar para que possamos ter domínio na nossa existência. Para que possamos praticar aquele esforço que os Espíritos nos recomendam. Para que nós possamos vencer as nossas más inclinações. Que são muitas, meus irmãos. As nossas más tendências são muitas. A gente adora falar mal do outro. Uma conversa, quando é para o bem, ela dura 5 minutos. Mas quando ela tem como cunho principal falar mal de alguma situação, dura 3 horas essa conversa. Nós espíritas temos que compactuar com isso? Não. Nós precisamos acelerar o nosso passo para que nós não percamos tempo em ficar falando mal do outro. Até na própria casa espírita a gente vê isso. A gente vê irmãos que depois da sessão mediúnica saem metendo o pau no outro. Nos estudos evangélicos, a gente vê que depois existem irmãos que ainda têm essa fraqueza. E nós precisamos entender que o Espiritismo, ele nos mostra outra situação. Ele nos mostra que nós devemos, após um estudo, após uma sessão mediúnica, que mantenhamos nossos pensamentos vidrados em Jesus, para que nós possamos chegar em nossos lares, protegidos pelos bons espíritos, para que nós não nos percamos durante o trajeto. Porque quando a gente sai de uma sessão, e se nós pendermos para as falações que não tem nada a ver, a gente sofre as influenciações sutis em nossas vidas.
Mas se a gente já começa a perceber essas influências negativas, é porque a gente já começou a entender o que é espiritismo. Segundo Paulo de Tarso, nós estamos cercados de milhares de testemunhas. Qual seria e qual será a nossa testemunha? É aquela que a sua mente vibrar. É aquela que a sua mente atrair. Olha como é que é bonito o espiritismo. Não é fácil, mas é bonito. Parece um paradoxo, né? Não é fácil, mas é bonito. Mas é bonito porque a gente já começa a encontrar as chaves para a gente poder resolver os nossos desertos, as nossas crises existenciais, tudo aquilo que nos faz mal. Se nós sabemos que Jesus ele foi muito enfático, quando ele disse, o meu reino não é desse mundo, ele quis dizer que isso aqui vai passar. Vai passar. E o verdadeiro reino de Deus não é aqui. Ah, mas eu não posso ter. Pode. Mas diante das aflições, é preciso que nós lembremos de Jesus, quando ele disse, o meu reino não é deste mundo. E a gente começa a achar mais uma chavezinha para o nosso desenvolvimento, para os nossos esforços, para domar nossas más tendências. Quando a gente lembra de Jesus, nas suas pregações, Jesus nunca impôs nada. Jesus sempre propôs. Isso é o Espiritismo. São propostas que nós devemos levar aos outros. Proposta de mudança de mentalidade, de atitudes. E quando você propõe, você tem uma grande chance de conseguir um aliado. Agora, quando você impõe, você, na maioria das vezes, você não consegue aliados. A proposta, ela sendo bem feita, ela tem efeito bacana. Vamos pensar nas propostas, vamos pensar em tudo aquilo que nós estamos propondo aos nossos semelhantes. Será que estamos propondo ou será que estamos impondo? Porque às vezes a gente acha que está propondo, a gente está impondo, a gente quer a nossa vontade. O Espiritismo nos diz que não é nada disso. O próprio Jesus, ele várias vezes ele dizia, vá e não peques mais. Ele fazia com que as pessoas refletissem sobre os seus erros, sobre as suas atitudes. E o Espiritismo é isso. É reflexão. Nas sessões mediúnicas, a gente vê vários irmãos chegando, impõe alguma coisa para eles. Impõe. Você não vai conseguir nada. Porque ali a gente sabe que existe uma vida, só que não tem corpo mais. Mas se você propõe mudanças, você começa a quebrantar aquele coração que chegou completamente endurecido. Espiritismo. O Espiritismo em nós é para que nós pensemos, será que eu sou um verdadeiro espírita? Essa pergunta vai fazer parte, tá, meus irmãos e minhas irmãs, até o final da nossa palestra. Será que nós somos um verdadeiro espírita? Talvez vocês irão para casa com essa frase na cabeça. Às vezes, vocês vão acordar de madrugada para tomar uma água. Ao invés de pegar o celular para ver se tem uma mensagem, vão pensar, será que eu sou um verdadeiro espírita? Será que eu estou me esforçando para domar as minhas más tendências? O Adilson falou isso quase a palestra inteira. Será? E Kardec cita algumas categorias de espíritas. E vamos fazer aqui uma
umas comparações para ver aonde nós estamos encaixados. A quarta categoria de espírita, capítulo 3º, terceira parte do livro dos Médiuns, item 28. Primeiro grupo, os espíritos experimentadores só querem fenômenos. Muitos de nós somos assim. Muitos de nós queremos que o médium fale alguma coisa que encaixe com aquilo que eu estou passando. E quando o médium não fala, quando o médium não se distribui e cai no chão, não está bom. Estamos completamente enganados se estivermos pensando dessa forma, mas compreendendo quem pensa. Não nos esqueçamos, tá, meus irmãos? Compreensão. Aqueles que não pensam igual a gente. Segunda categoria, espíritas imperfeitos. Conhece todas as ferramentas, mas continua com seus atos. Muitos de nós conhecemos todas as ferramentas necessárias para o nosso adiantamento moral. Conhecemos tudo. Mas continuamos com as nossas velhas tendências, com o nosso homem velho latindo mais alto no nosso coração e trazendo para nós situações amargas. Quando nós não damos a esse homem velho que existe aqui dentro, ele mora aqui dentro, confiança, ele vai morrendo aos poucos. Mas não é isso que a gente faz. A gente estala o dedo, e esse homem velho, ele vem rápido, ele vem mais rápido do que uma mensagem no WhatsApp. A gente já parou para pensar nisso? E Kardec segue com um terceiro grupo, espíritas cristãos. São aqueles que se esforçam para domar suas más tendências. Será que nós estamos nessa terceira categoria aqui? Vamos ser otimistas? Vamos fazer um pacto? Vamos estar nessa terceira categoria. Vamos, a partir de hoje, falar que nós estamos nessa, que nós estamos nos esforçando para domar nossas más tendências, que nós estamos nos esforçando para a nossa transformação moral. Talvez, meus irmãos, não vamos ter muito tempo para que tomemos essa decisão. Vamos acelerar o processo. Escuto muitos irmãos espíritas dizendo: eu vou deixar para outra encarnação, eu estou muito atrasado. Eu sempre costumo dizer: não, nós estamos a caminho. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós estamos a caminho. Cada um com seu grau de evolução, cada um com as suas dificuldades, mas estamos a caminho. O grande reitor da faculdade de Juiz de Fora da UFJF, o professor Pacini, desencarnou com 99 anos. Ele falou isso uma vez, eu concordei com ele. Vamos ser otimistas? Vamos buscar a nossa transformação moral. Vamos começar a fazer diferente. Aqueles que já começaram, ok. Aqueles que não começaram ainda, vamos buscar. Vamos ser verdadeiros espíritas. Vamos entender os nossos irmãos. Vamos entender os animais. Muitos de nós pensamos horrores daqueles irmãos que mataram o cão orelha. Eu estou arrepiado. Tenho certeza que muitos de nós
não fez nenhuma prece para aqueles meninos. Só pensamos no cão-orelha. Claro que nós tínhamos que ter pensado no cão-orelha, mas tínhamos que também ter metido uma prece àqueles irmãos que não têm ainda o entendimento necessário para não fazer aquilo. Mas não. Nós ligávamos a televisão e quando não estava falando, a gente procurava no YouTube para ver aonde estava falando o cão-orelha, para a gente poder emitir um pensamento ruim para aqueles irmãos. Não é isso que o Espiritismo nos mostra. O Espiritismo nos mostra que nós devemos, sim, orar por esses irmãos que fizeram isso. Deixe que as leis de Deus tome conta do caso, não nós. Cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Mas não, nós queremos fazer justiça, às vezes não dá para fazer com as mãos, a gente faz com o pensamento. A gente joga praga neles, naqueles meninos. A gente comunga. Isso não é espiritismo. O espiritismo vem nos mostrar que nós temos que ter o entendimento necessário para entender essas coisas bizarras que acontecem. Não é fácil, tá, meus irmãos? Não é fácil. Por isso que lá no início, a frase do José Raul, quando ele diz que o espiritismo não é para qualquer um, não é fácil. Ele estava coberto de razão. Mas isso não quer dizer que nós não temos a capacidade de nos transformar num verdadeiro espírita. E ainda tem uma quarta parte, quarto grupo de espírita exaltado. Tudo é reencarnação. Conheço a porção disso. E não se responsabiliza pelos seus atos. Ah, não, eu estou sofrendo porque na outra encarnação eu devo ter feito alguma coisa e eu estou sofrendo. Mas não pensa que, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. O que Jesus quis dizer com essa frase, meus irmãos e minhas irmãs? Bem-aventurados sofrer. Bem-aventurados os aflitos, por quê? Ele diz que bem-aventurados os aflitos, por quê? São nas aflições que você tem as oportunidades de evolução. Se nós não estudarmos, nós vamos... Será que Jesus está ficando maluco? Bem-aventurados os aflitos. Por isso que a doutrina espírita ela vem com essa doçura de entendimento. Porque nas aflições nós nos aproximamos de Deus. Quando a gente está feliz, nem sempre. Mas são as aflições que fazem com que nós olhemos para dentro de nós e começamos a enxergar o que eu fiz para poder estar nessa situação. Quando não tem aflição, a gente não olha nem para o lado. A gente não quer nem saber. Mas são as aflições que fazem com que nós cresçamos no nosso dia a dia. Vou contar um caso muito rápido que aconteceu comigo e com meu saudoso pai, que dia 25 de agosto, às 2 horas da manhã, ele fez o seu passamento e Deus me ouviu quando eu pedi a Deus que o meu pai, quando desse o último suspiro, que eu tivesse com a mão na cabeça dele. Porque eu saí de casa muito cedo, saí de casa com 14 anos de idade.
E fui jogar futebol por esse Brasil, por esse mundo. E vivi muito pouco com meu pai. Nunca mais voltei para casa. Eu tinha naquele ser o meu melhor amigo. Aquele amigo das horas certas, das horas incertas. Aquele amigo que sempre tinha um sorriso, sempre tinha um puxão de orelha. Ele era meu pai, e ele era meu herói, ele era meu pai, era meu bandido. Porque quando ele me puxava a orelha, ele era bandido para mim. Porque ele me fazia entender que eu estava no caminho errado. E o tempo se passou. Voltei para Light, para a Ilha dos Pombos. E meu pai teve que amputar uma de suas pernas. Má circulação. Minha mãe ainda encarnada. Vivi os dois sozinhos lá, porque os filhos, né, cada um na sua casa. Minhas irmãs evangélicas. Minha mãe vem a desencarnar. Fica somente o meu pai. E com aquela dificuldade toda de locomoção, já não enxergando quase nada, somente escutando as músicas caipira que ele gostava. Muitos já não queriam estar nem mais perto dele. Mas eu, como tive as dificuldades com o tempo de estar perto do meu pai, eu me esforcei para estar do lado dele o tempo todo. E quando ele adoeceu, teve um AVC, ficou o revezamento, um filho fica uma noite, um filho fica a outra, a cuidadora ficava aquele revezamento, porque cada um de nós tem os seus compromissos e é natural. Quando uma das minhas irmãs, o meu pai já não falava mais, já não sabia nem onde que ele estava, somente respirava. E ela pegava na cabeça, no rosto do meu pai, pai, me ouve, pai, não vai, pai. Minha irmã, o pai vai partir. Mas você está maluco? O que você está falando? O pai já cumpriu o que ele tinha que cumprir. Não me entenderam, não sei se me entenderam até hoje. Na noite que eu ia ficar com ele, ele sobe para o quarto às 10 da noite. Estava na UI. Eu fiquei no quarto com ele, eu e ele sozinho. E 5 para as 2 da manhã, eu passo para ir ao banheiro, eu vejo que ele está suado. Eu vou pegar a minha mão, vou molhar, vou passar no pescoço dele. Passei. Botei a mão na testa dele, dei um passe nele. Falei, meu pai, pode ir. Fica à vontade, pai. Acabou, não precisa mais ficar preocupado com nada. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ele tinha muita afinidade comigo, muito. E às 5 para as 2 da manhã, ele deu o último suspiro. Eu com a mão na testa dele, porque foi o que eu pedi a Deus. Talvez, se as minhas irmãs estivessem lá, iam fazer um escândalo no hospital. Os espíritos retiraram elas e deixaram comigo, porque já tinha ali toda uma preparação para aquele momento. E ele desencarna às 2 horas da manhã. Foi uma desencarnação muito bonita, muito linda, porque estava ali 2 amigos, 2 pessoas muito confidentes. E foi uma coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Então, meus irmãos, o Espiritismo nos mostra que nesses momentos temos que ter lucidez, temos que ter entendimento, porque nós vamos partir, nós vamos desencarnar a qualquer momento. E até para desencarnarmos, precisamos estar preparados. No livro Obreiros da Vida Eterna, a 4ª obra do André Luiz, escrita por Chico, ele cita 5 desencarnações.
Fábio, Dimas, Cavalcante, Ondina e Adelaide. 5 desencarnações diferentes. Alguns deles deram trabalho aos espíritos para desencarnar. Vamos fazer, meus irmãos, para que nossos irmãos espirituais, na hora que vierem nos desligar, tenham tranquilidade. Seja fácil para eles. Mas para que seja fácil, eu preciso entender rápido que eu preciso ser um verdadeiro espírita. Ritinha e Davi, é sempre um prazer estar aqui. Esses olhares me fizeram com que eu tivesse a segurança necessária para poder encarar vocês. Meus olhares vieram com muita energia, com muito carinho, e isso o palestrante sente. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade. Que Jesus nos proteja, nos guarde e que Ele nos mantenha sempre sob sua paz.